domingo, o repórter Elvis Pereira fez uma sensacional reportagem sobre os problemas do trânsito da nossa cidade. É o trânsito de A a Z. É um caminho sem volta. As investigações continuam, mesmo porque elas já estão no outro âmbito. Então ninguém pode chegar no Ministério Público agora e falar, olha, para tudo. Eu vou ser candidato a presidente do Palmeiras e vou ganhar. Se ele levar, além de levar de lavada, levar um monte de dinheiro para o Parque Antártico para contratar jogadores, eu voto nele. Boa sorte, torcedor palmeirense. Boa noite. São Paulo viveu um recorde absoluto de trânsito na quinta-feira, véspera do feriado da Proclamação da República. O pico de filas e lentidão atingiu 309 quilômetros às 6 da tarde. A TV Folha foi às ruas em meio a esse caos com a revista São Paulo, para mostrar o que vem acontecendo ao trânsito da cidade nas últimas décadas. Deixa eu olhar para trás aqui, porque eles puseram tanta câmera em todo lugar que eu não consigo olhar pelo espelho do meu Maverick. Esse é um Maverick 74 original, de 6 cilindros. Olha o retrovisor do lado direito aqui. Em 1974, Elvis, não fazia um retrovisor do lado direito. Então eu não coloquei também não. Nesta edição da revista São Paulo desse domingo, o repórter Elvis Pereira fez uma sensacional reportagem sobre os problemas do trânsito da nossa cidade. É o trânsito de A a Z. A de automóvel, não é isso, Elvis? É o mais importante hoje aí, que é considerado o ponto mais crítico do trânsito de São Paulo. Tem um dado curioso, que é a questão se a cidade ganhou mais morador ou mais carro nos últimos anos. O que você acha que a cidade ganhou, Ivan? Morador? Carro. Tá brincando. 1.400.000 carros entraram em circulação de 97 para cá. 1.400.000 carros. Exatamente. E moradores? 1.300.000. E assim segue a vida em São Paulo, com o trânsito cada vez pior. B de bilhete único. C de caminhão. D de derruba. Derruba a gente tinha que colocar que é o Milcão, né? Todo mundo quer derrubar o Milcão, vira e mexe, alguém cogita criar um parque lá, fechar lá. Mas o problema é o que fazer com todo o trânsito que o Milcão recebe hoje. São quase 9.000 carros no horário do rush. Então... Falando em carro, nesse carro aqui, você está se sentindo num filme do Tarantino, Elvis? Eu não tinha nem entrado no Maverick, tá sendo minha estreia no Maverick. Perfeito. Agora, o que a gente tem de E? Entupiram. O que a gente conseguiu fazer com os dados do CT é descobrir quais são as ruas que mais ganharam carro nos últimos anos. Foram as principais da cidade. Uma delas é Tiradentes, 15.000 carros aí no espaço de 20 anos. E a Radial Leste é outra completamente complicada, não dá mais para andar. F de freio puxado. Essa não precisa nem explicar. Não, A indústria automobilística é encarada como um dos sustentáculos da economia. Dão-se privilégios, porque não, a indústria automobilística garante emprego, a indústria automobilística garante o desenvolvimento. Então todo mundo compra automóvel porque tem financiamento, tem facilidades e vai usar, as ruas não têm capacidade para tanto. G de GPRS. J de Gilmar e Jurandir. O que é isso? É uma dupla sertaneja, Elvis? Poderia, viu? A gente poderia sugerir aí, na verdade são secretários de transporte, Gilmar no município e o Jurandir da parte de transportes metropolitanos no governo do estado. K de quilômetros por hora. A cidade perdeu muita velocidade média nos últimos anos
De 30 anos para cá, praticamente caiu pela metade e hoje a gente atingiu um dos piores índices da série, que são 15 km por hora, a velocidade média. 15 km por hora. L de lentidão. M de metrô. Hoje a gente, na nossa malha, chega a 74 km. Foi o que ela conseguiu avançar da década de 70 para cá. Mas é muito pouco, né? É pouquíssimo. Se a gente comparar com grandes cidades, Londres hoje tem mais de 400 quilômetros. E a gente vai conseguir chegar à metade disso em 2021, se todas as obras do governo saírem. N de Nova York. É uma comparação também. É uma cidade que tem conseguido aí restringir o espaço ao carro. Eles estão tentando e parece que está dando certo. O de ônibus. P de pedágio urbano. Tá aí um tema polêmico, hein, Mas Elvis? pelo menos por enquanto a gestão Haddad fala que nem cogita esse assunto. É um assunto com... Aquele negócio de cobrar um pedágio para entrar no centro da cidade. Exatamente. Q de 400 quilômetros. Essa é uma promessa interessante da atual gestão, que é a extensão que eles querem construir de ciclovia. A bicicleta ela se tornou aí uma das saídas, né, para melhorar o trânsito. Ela não é a solução completa, mas pode ser uma das formas aí para viagens mais curtas. R de rodízio. S de saturadas. São as nossas São ruas. vias que já passaram de longe a capacidade, que são a 23 de maio e a Radial Leste. E T de 300 é uma marca da vergonha, não é isso? Imagina a gente indo daqui para Ribeirão. Ribeirão é longe, Ribeirão Preto. Você consegue formar uma fila inteira de carros parados daqui para Ribeirão com congestionamento em São Paulo, que é o congestionamento recorde da cidade. U de ultrapassado. É você construir vias apenas para receber os veículos. É o conceito do trânsito. Exatamente, é o de São conceito. Paulo. Você construir vias só para o carro andar. Eles dizem que isso já não funciona mais. V de velocidade em queda. Do que se trata, hein? São as vias que eram mais rápidas de São Paulo em 82, que a gente conseguiu comparar aí como é que elas ficaram hoje. Quanto você acha que você poderia andar com seu carro aí, uma Maverick 74, em 1982? Com 8 anos de idade, o carro estava até novo, né? Quase uns 50 km por hora na Rubem Berta. Na hora do rush. Na hora do rush, de manhã, quando você estava indo para o trabalho, você conseguia atingir essa velocidade. Hoje, na Rubem Berta, por exemplo, você chega a pouco mais de 20 km por hora. W de www. Y de sistema Y. Isso aqui é uma ideia da década de 30, de tentar desafogar o trânsito de São Paulo já naquela época. Acabou não adiantando nada, né? X de O cheque. que a gente está contando é que o trânsito está em xeque já há muito tempo em São Paulo. Z de zero. A gente está falando da tarifa zero, aquela que levou milhões às ruas desse Brasil. A gente teve essa série de protestos aí em junho deste ano, pedindo a tarifa zero. Pelo menos os políticos especialistas dizem que é difícil você encontrar uma forma de financiar o sistema de transporte em São Paulo, permitir que seja totalmente gratuito. E assim nós terminamos o nosso abecedário do horror. Pode dar um tchauzinho. Dá um pra tchauzinho sua também mãe. para nossa. Dá um tchauzinho pros seus pais, Elvis. Tchau, pai, tchau, mãe. Em mais um capítulo do escândalo de desvios na Prefeitura de São Paulo, o secretário e braço direito da campanha do prefeito Fernando Haddad, Antônio Donato, pediu afastamento do cargo na semana passada. Ele é acusado por Eduardo Barcelos, um dos 4 fiscais suspeitos das fraudes com o ISS, Imposto sobre Serviços, de ter recebido propinas mensais de R$20 mil entre 2011 e 2012. O mesmo Barcelos, em depoimento ao Ministério Público, também acusou o vereador do PR, o ex-judoca e campeão olímpico Aurélio Miguel, de ter recebido propina do esquema. O ex-prefeito Gilberto Kassab também acabou citado em gravações, onde um dos suspeitos afirma que ele teria pedido o fim das investigações. Antônio Donato, Aurélio Miguel e Kassab negam todas as acusações contra eles. Bom, eu estou aqui para falar sobre esse assunto com a colunista da Folha, Mônica Bergamo, e o repórter de Cotidiano, Rogério Pagnan. O que a gente pode esperar, Pagnan, de desdobramentos nesse caso da máfia do ISS na Prefeitura de São Paulo nos próximos dias? Bom, essa história a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina, né? Em princípio eram funcionários técnicos
que ocuparam um cargo de chefia e acabaram envolvidos. Na semana passada surgiu o nome de Antônio Donato, figura importante no PT, braço direito do prefeito. Aquela história, se fosse combater a corrupção, o prefeito só precisava ir na sala do lado, né? O Eduardo Barcelos, um dos 4 auditores suspeitos de participar da corrupção, de janeiro até abril, trabalhou dentro do gabinete de Antônio Donato, que fica ao lado da sala do prefeito. Você acha que o prefeito Fernando Haddad, que está dando carta branca para a controladoria seguir com as investigações, sai chamuscado desse caso? Esse escândalo, ele ocorreu durante anos numa determinada gestão, que foi a gestão do Kassab. Agora, o que diz o prefeito Fernando Haddad? Que quando ele tomou a decisão de criar a controladoria, foi uma decisão a priori dos fatos e não a posteriori dos fatos. Portanto, o que vai acontecer sai do controle dele. Ele sabe que essa controladoria vai fazer investigações, mas ele não sabe que investigações serão feitas. Não foi uma iniciativa reativa e acabou chamuscando no secretário dele. Embora o esquema tenha sido efetivado na administração anterior de Gilberto Kassab. Agora, o que ele tem demonstrado, internamente e externamente, que é um caminho sem volta. As investigações continuam, mesmo porque elas já estão num outro âmbito, numa outra esfera do Ministério Público. Então ninguém pode chegar no Ministério Público agora e falar, olha, para tudo. Agora, do ponto de vista político, Pagnan, o ex-prefeito Gilberto Kassab reagiu a uma entrevista que o atual prefeito Fernando Haddad deu no domingo passado, dizendo que a situação na prefeitura era de descalabro. Você entrevistou o ex-prefeito Gilberto Kassab, que disse que o descalabro é a administração atual, quer dizer, azedou geral ali. Né? Ele disse, pelo menos, que isso é uma questão local, que vai ser resolvido localmente. E foi a primeira vez que eu vi o Gilberto Kassab se dirigir assim, de uma forma tão dura, contra um aliado, vamos dizer assim. O Ministério Público diz, não existe nenhum tipo de indício que Gilberto Kassab tenham levado algum tipo de dinheiro, de propina e tal. Ele pode ter pecado pela omissão, um esquema que funcionou muito tempo na gestão dele. Bom, e na semana passada o Supremo Tribunal Federal também determinou a execução imediata da pena de 16 condenados no Mensalão. 4 condenados deverão cumprir pena em regime fechado, 7 ficarão em regime semiaberto, que obriga o condenado a somente dormir na cadeia. Outros 5 pagarão multas e cumprirão penas alternativas. Entre os condenados já se entregaram à polícia José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, e o deputado José Genuíno, ex-presidente do PT, entre outros. Já o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, fugiu para a Itália e disse que pedirá novo julgamento em um tribunal italiano. Qual o impacto político disso no ano que vem, eleição presidencial? Me parece que esse impacto do Mensalão ele já foi precificado, porque em 2005 o Lula foi para o fundo do poço, depois ele se recuperou, se reelegeu, depois você teve uma nova campanha em 2010 em que o tema voltou à tona e a Dilma se elegeu, você teve uma migração de um tipo de eleitor do PT para outros partidos, mas o PT ganhou o povão nesses anos em que governou. Depois, na eleição do Fernando Haddad, o PSDB colocava o Zé Dirceu o dia inteiro ligando ele ao então, candidato do PT e mesmo assim ele ganhou a eleição. Então eu acho que esse preço eleitoral ele foi pago. E a gente não pode esquecer que vai ter o mensalão do PSDB, ainda que ele não venha a ser julgado, dificilmente você vai poder falar de um sem falar do outro. Agora, Pagnan, você que conhece o presídio de Tremembé, aqui em São Paulo, o presídio pode acolher alguns dos condenados, inclusive o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Esse presídio ele é conhecido como presídio de caras, que ele é enviado para lá os criminosos mais famosos, porque a segurança é bastante diferenciada de outros presídios, não tem facção criminosa envolvida, então os presos eles têm uma garantia de vida maior. Para lá já foram o ex-juiz Lalau, o Pimenta Neves já esteve lá, Alexandre Nardoni.